de grupo das esquizofrenias, cuja principal característica não é a alucinação e o delírio, é o declínio da capacidade de responder ao que o afeta. Tanto que o que a gente mais combate no esquizofrênico não é nem as alucinações. Ele pode aprender até a conviver com isso em paz, como se fosse uma coceira ou um olho tapado, vamos dizer assim, né? Mas é ele não perder a capacidade de responder ao que o afeta. Que hoje, desde 80 para cá, surgiram remédios que na minha época era considerado ficção científica. Que coisa, né? Boa. Agora, quando você pega a parte intelectual, existem aquelas pessoas que têm pouca capacidade intelectual, cuja velocidade de captar, comparar, elaborar uma resposta é lenta. É o que a gente chama de burro, né? O cara que é lerdo, a gente fala. Mas não é burrice, é como ele elabora, é a velocidade dele, é o clock do computador dele, como a gente fala, né? A velocidade de processamento. E quando ele faz isso muito rápido, também é patológico. E aí é que podem vir, então, os processos delirantes, aonde a pessoa, com esse excesso de inteligência, liga coisas que não tem nada a ver uma com a outra, interpreta afetivamente do jeito que ele quer, e aí isso fica parecendo um delírio, né? E muitas vezes a gente classifica os delírios de persecutórios, de delírio de grandeza, e a pessoa que está delirando, ela não acha que ela é o mais comum é falar o rei da Espanha, o Napoleão. Exatamente. Ele não acha, ele tem certeza que ele é isso. Se você contesta, ele para de falar porque ele percebeu que você não acredita. Né? Que a gente chama de paciente reticente. E aí, quando você vai perceber de onde vem esse defeito, vai entre aspas, essa falha no afeto e no intelecto, ele vem lá do hiperespírito. Isso. São registros que acabam dominando o correlato orgânico dessas esferas. Aí a pessoa não consegue. É como se ele fosse daltônico, sabe, não enxerga as cores dos sentimentos, dos pensamentos e das ações. Então você pode ter esquizofrenia propriamente dita, que é a doença do afeto, que a pessoa vai embotando afetivamente, vai declinando o afeto. Tanto que Bloiler, um grande estudioso disso, do passado, falava que uma pessoa com um embotamento afetivo, falava assim, largado a si, permanece em si mesmado. E a gente vê isso mesmo. Algum tempo atrás, se largar um paciente em pé com esse embotamento afetivo, ele fica lá, dias em pé, ele começa a agachar porque tem fadiga, quebra os ossos, mas ele não sabe fazer mais nada. Não sente dor, não sente frio, não sente medo, né? Por lesão cerebral. Se você tem a esquizofrenia paranoide, então já é aquela pessoa que ela pode nem alucinar, mas ela cria pensamentos, aceita pensamentos, vive esses pensamentos como se fosse a realidade. É o delirante, né? E existem as esquizofrenias da esfera conativa, que é a esquizofrenia catatônica, né? Que a mais conhecida de todas é aquela em que a pessoa fica parada, parecendo um boneco de cera, que a gente chama que é a flexibilidade de cera. Sim. Né? E que de vez em quando ele sai tendo um furor catatônico que bate em todo mundo. Agora uma pergunta de uma telespectadora com relação à psicopatia. Então, e ela ouviu a dúvida dela em relação a que você possa responder assim, o psicopata que ela ouviu não tem sentimentos. Então, o psicopata não sabe amar, ele não ama. Então, como o Espiritismo vê isso e de que formas isso pode ser modificado? É o que ela pergunta. É interessante que o transtorno de caráter, que é onde a gente encaixa o psicopata, e acho que é interessante as pessoas perguntarem isso, porque tem uma novela, acho que no Canal 5, né, que tem um esquizofrênico, eu não lembro o nome dos personagens, e tem uma pessoa que parece que tem um transtorno de caráter, não? Uma moça que é psicopata, não sei se é isso, né? Então fica, vamos dizer assim, de uma certa maneira, levando a informação para as pessoas, mas também banalizando, né, tanto o diagnóstico como o tratamento, como também a equipe de tratamento. Né? Porque na novela eu pude ver lá, eu não acho que o ator está representando bem a esquizofrenia. Né? Eu pegaria ele no pulo se ele estivesse fingindo. Né? Não dá para fingir esquizofrenia. Né? E o psiquiatra também, que me parece pouco atualizado, né? Em termos de métodos e medicações e tratamentos, ou coisa parecida. Mas, de qualquer maneira, uma novela, é um romance... Então, mas que leva... as pessoas a questionarem. E acreditar. E aquelas que não questionam? Exatamente. Aí quando fala do psicopata, vem essas ideias. Puxa, é um cara que não tem sentimento. Na realidade, o transtorno de caráter, muitas vezes, pode também ser adquirido. Muito antigamente, quando não existia remédio para sífilis, que era a penicilina,
era comum a pessoa ter a sífilis terciária, que levava as pessoas a terem uma espécie de abscesso no lobo frontal. Sim. A gente chamava de goma sifilítica. Porque lesava o lobo frontal, o pessoal começava a ter comportamentos psicopáticos, que é exatamente onde a diferença entre nós e os animais, é o lobo frontal, que permite a gente ter uma vida de sociedade. Então foi aí que nasceu a psiquiatria. Eu falei que a psiquiatria nasceu da sífilis, né? Porque a primeira vez se surgiu uma causa orgânica de um transtorno mental, né? E aí o que acaba acontecendo? Tem pessoas que nascem com formações do lobo frontal que ela não dispõe dessa capacidade de se relacionar socialmente. Então ela tem uma frieza, porque como ela não tem que lidar com emoções, o raciocínio dela é totalmente claro e não tem nenhum travamento pela emoção, nem pelo medo, nem pela culpa, nem por nada. Não é que ele não ama, tá? Ele tem lá a sua esfera afetiva, mas é no nível instintivo. Então, prazer a curto prazo. Exatamente, a qualquer preço também, né? Então, ele é um irmão nosso, primitivo, nas suas primeiras investidas na encarnação da esfera humana, e que está começando a aprender a submeter os seus instintos à sua razão. Só que nesses primeiros momentos, ele usa, né, ele falseia com a razão para atender fins egoísticos, instintivos. E às vezes fica difícil, porque ele consegue dissimular sentimentos, né? Então é muito comum você ver pacientes que estão presos em manicômios judiciários, com transtorno de caráter grave, psicopatas, perversos, que conseguem convencer, por exemplo, a faxineira de que ele é coitado, de que ele está lá vitimado, aí a moça solta ele, só que antes de ele ir embora ele mata ela, né? Sim. Para não saber, para ganhar tempo na hora de correr. Sim. Aí a gente fica com raiva dessa pessoa, mas quando você vai olhar para essa pessoa, você percebe, principalmente numa visão espírita, que é um irmãozinho nosso recém-chegado. Como um animal, a parte instintiva. Exatamente. Aí, quando eu falei isso uma vez, o pessoal falou assim, então quer dizer que o espiritismo aprova o comportamento dessas pessoas? Eu falei, não. Ele explica, mas não justifica. Isso. Porque essas pessoas precisam de um cuidado, que poderíamos chamar de tratamento, Sim, bem comportamental, sim, no sentido de estímulo e resposta, porque ele é um animal que pensa, vamos exagerar isso, né? E ele precisa de adestramento. E aos poucos ele vai internalizando novos valores éticos e morais, que não é apenas para satisfazer instinto. Nós já fomos assim, tá? Então alguém cuidou de nós. Então o que a gente tem que fazer? Apenas a gente não tem que se submeter ao doente, é isso. E é importante você estar dizendo isso porque uma outra pergunta de uma outra telespectadora seria se com a morte, no plano espiritual, existe uma lucidez desse psicopata. Não. Não. Não, né? ele vai continuar sendo tratado, ele vai continuar tendo as suas dificuldades, porém, por ele ter passado por esse grande filtro da reencarnação, e se ele tiver recebido as boas orientações do dia a dia lá não de uma condescendência, mas sabendo da sua dificuldade e cuidar dele para que ele aprenda, ou pelo menos a imitar um ser humano, vamos dizer assim, ele já vai evoluindo lá também. Muito bom. Tudo se encadeia, né? Tudo se encadeia na evolução. Não tem nada por acaso. Infelizmente, suas considerações finais. Ok, o que eu sugiro para as pessoas em termos de transtorno mental, para acabar com o preconceito, busque a informação, né? Hoje pela internet, por uma série de outros meios de comunicação, você consegue a informação precisa. E aí vem aquele velho jargão que eu sempre falo, inclusive para os médiums. Para quem não é médium também vale. Na dúvida, não faça nada e não diga nada. Estuda mais um pouquinho, que aí com as melhores informações, com opiniões, estudando, conversando com as pessoas, aí depois você toma uma decisão em cima do que você tem que falar ou tem que fazer. Por quê? Porque se não era para você ter dito nada e não ter feito nada, como é que você vai voltar atrás? Agora, se era para você ter dito e feito alguma coisa, você só vai ter que pedir desculpa pelo atraso, né? Aí depois você faz mais coerente, né? Essa é a minha consideração. Muito obrigada pela tua presença e eu por todas essas informações. Oportunidade, né?